Boa noite, pessoal! Estamos de volta com mais um Papo Caché. Lechaim, o caminho do Ashkenazi. Hoje traremos um tema que é um tema de explodir todas as pessoas com as suas curiosidades, Rabino Dani. Será o fim dos tempos, Rabino Dani? Será que estamos chegando ao fim do mundo com tudo isso que vem acontecendo aqui, mundo afora? Rússia, Ucrânia, Israel, Gaza, chuvas em Porto Alegre, 2 metros de altura de água, terremoto no Rio Grande do Sul. Rabino Dani, será o fim dos tempos? Saberemos já já com as nossas explicações 4.0, sempre com agradecimentos à BSR Coworking, Rabino Dani. Avenida Angélica 321, 11º andar, que oferece os seus estúdios para que nós façamos nossos podcasts. Hoje teremos aqui uma duplinha, água e café, Rabino Dani. Hoje não teremos só água, não, água e café. Hoje estamos num dia muito especial. Então, Rabino Dani, vamos abrir esse programa falando sobre este tema tão curioso e um tema que todo mundo tem muita dúvida. Primeiro, o que significa o fim dos tempos, Rabino Dani? O que quer dizer isso? E segundo, será que estamos chegando lá? O que fala a nossa Torá sobre tudo isso? Vamos entender se estamos ou não vivendo o fim dos tempos, Rabino Dani. Conta pra nós, Rabino Dani 4.0. Vamos ver qual é a história. E eu vou com o cafezinho aqui, ó. Veja, aparentemente, o que deveria ser, aparentemente, quando a gente entende por fim dos tempos, ou seja, a era esperada, a era messiânica, como a gente chama, uma era onde a paz vai reinar mundialmente, etc. Entre aspas, utopia, que as pessoas acham que tá bom, que todos vão viver em paz, felizes e em paz. Esta era, aparentemente, quando a gente chega próximo desta era, deveríamos estar cada vez mais a caminho, mais Em paz. em paz. Aparentemente deveríamos estar. Mas sabemos que não é isso que fala a Bíblia, né? O que quer dizer? Por que não fala assim dessa maneira? Tem uma passagem que diz, eu acho que essa passagem é uma passagem bacana. Tem uma passagem, eu nem sei se eu trouxe essa passagem aqui, eu acho que não trouxe essa passagem aqui. Não, mas eu vou falar isso de cor. Tem uma passagem que diz o seguinte: a era que a gente espera é uma era clara, no sentido que as coisas vão estar reveladas. A gente entende assim, o mundo que a gente vive, o caos que a gente vive, a falta de compreensão das coisas que acontecem, isso é o lado obscuro, é o lado encoberto. Quando há claridade, então há visibilidade, você consegue compreender, tá tudo claro, tá tudo explicado. A era que a gente espera, a era da paz, aquela era onde as coisas vão se esclarecer. Até uma linguagem no versículo, se não me engano, do profeta Daniel, que ele fala que vai chegar uma hora onde ou seja, vai chegar uma hora onde vai ficar claro, vai embranquecer, no sentido de ficar claro e as coisas vão estar nítidas. Então, esclarecer as coisas é uma era onde a gente vai compreender tudo o que aconteceu, etc. Nós não estamos nesse momento, vivendo esse momento agora, porque isso era prometida quando, uma vez que chega aquele período, as coisas realmente vão estar nesse sentido claras e objetivas. Porém, sim, o que traz para nós, os nossos sábios, do que acontecerá antes desta era, os nossos sábios dizem que tem uma pergunta que uma vez o aluno fez para o mestre, falou, não estou entendendo, por que vocês dizem que a gente está perto da era messiânica e que está um caos no mundo? Então o mestre respondeu, é igual o dia amanhece. O lado mais escuro da noite é o fim da noite. Então, aí de repente o sol brilha. Quer dizer, quanto mais a gente se aproxima perto do fim, mais escuro fica. É o fim. Aí não seria um fim, seria um recomeço, né, Rabino? Quer dizer, na O verdade... fim não seria um fim, seria um fim de uma era ruim para o início de uma era melhor. Quer dizer. Na verdade, é o fim de um processo de refinação. O mundo
A Cabala explica assim: o mundo físico foi criado, Deus está oculto, nós, através que cumprimos os seus mandamentos, a gente revela a divindade no mundo, é um processo de revelação. Vai chegar uma hora que, quando surge de fato, quando existe essa revelação total, então todos vão ver a verdade e acabou assim que é. Mas o momento mais obscuro da noite é o fim da noite. Então, os sábios falam que o fim dos tempos realmente é um momento caótico, é um momento complicado. É um momento que as coisas acontecem, que as tragédias acontecem, de uma maneira geral. E a gente vem tendo, assim, em massa, né, esses últimos tempos. Fora o calor global, Covid, coisa, não é pequena, é uma coisa mundial. Porque não é uma coisa em um local apenas, né? A gente está vendo, não é uma cidade, que nem você falou no sul, sabe? É em massa, o negócio vem em 400 e tantos municípios, 30 municípios. Sabe, as coisas bem pesado, assim, e de uma maneira geral, não de uma maneira particular, num canto, né? Você lembra aqui, não sei o quê, lá morre de calor, aqui morre de neve, aqui morre de frio, aqui, quer dizer, tá uma situação meia caótica. O problema de Israel reverberando no mundo inteiro, sobre o mundo inteiro falando do assunto. Israel, do assunto. Então, eu queria ler alguns trechos da nossa tradição antiga que fala sobre o que vai acontecer nesses tempos, para a gente poder entender, explorar isso e ver se realmente bate com aquilo que falaram nossos sábios há 2000 anos atrás. Eu acho que vale a pena só dar um parêntese fala aqui, que não é só o judaísmo que acredita que o fim dos tempos não seria o fim dos tempos. Seria, na verdade, uma revelação de uma luz maior que vai deixar o mundo em paz. Isso, na verdade, não é do judaísmo. Quer dizer, o judaísmo tem isso muito claramente, mas isso todas as religiões, todas não, eu diria que as 3 maiores religiões do mundo acreditam na mesma coisa, né? Ou de formas diferentes, mas acreditam que isso tem lá... O resultado é um mundo melhor. O resultado não é acabar tudo explodindo. Não é isso. Definitivamente não. Nós não acreditamos isso em absoluto. Em absoluto. E sim, a gente acredita que estamos passando os últimos perrengues com uma revelação, realmente com uma paz universal, uma vida maravilhosa. Entendeu? A gente acredita que chegaremos lá. Essa é a nossa crença. É tão forte essa crença que, dentro dos 13 princípios da fé judaica, que Maimônides enumera, esse é o 13º. Quer dizer, 13º, o 12º a acreditar na era messiânica, o 13º na ressurreição dos mortos. Mas ele afirma que quem não acredita nessa época não acredita na Bíblia inteira. Quer dizer, sabe, é uma coisa forte isso. Acreditar que realmente o mundo foi criado com esse propósito da gente aprimorar o mundo e a gente viver isso de uma maneira. Ou é difícil. É difícil, eu sei. Tanta coisa é difícil em relação a Deus, mas isso é difícil. Tá? Alguém entender essa teoria e para nós é fundamental. Sim. Agora, quando a gente pega o que disseram os sábios sobre a era pré a vinda de Messias, pré essa época, primeiro tem uma passagem curiosa que nem agora que me veio à cabeça falando, a gente lembra dessas coisas. Uma das explicações que dizem por que Moisés era o homem mais humilde da face da terra é porque ele viu, quando foi receber a Torá no Sinai, ele viu todas as gerações até a era messiânica. E quando ele viu a nossa geração, ele falou, é incrível essa geração. Eles estão vivendo uma situação tão caótica, e mesmo assim eles ainda acreditam. Até Moisés falou, esses caras... Aí o Moisés ficou humilde, porque ele está falando com Deus, agora a gente está tão distante e o mal prevalece, e a escuridão está danada, entendeu? Ao mesmo tempo você se assegura em alguma coisa, em alguma fé, crença, Moisés falou, esses caras, quer dizer, ele ficou humilde de ver, ou seja, é uma coisa bonita isso de se falar. Mas lá para trás, 2000 anos atrás, tem um tratado de Sotá, que aliás se costuma estudar nesse período do ano, porque esse tratado tem 49 páginas, a gente estuda na contagem do homem, que são 49 dias, então a gente estuda uma página por dia. E lá perto do final desse tratado, fala o que vai acontecer nesse período. Eu vou ler pouca coisa, para você analisar, ver se o tratado tinha razão e ver se a gente está vivendo. Porque
essa é a pergunta. Será que é o fim dos tempos ou não? Eu vou ler. Antes de você ler um segundo, só para explicar para quem não sabe, nós temos vários tratados, a gente chama de tratados, são um conjunto de estudos e explicações bíblicas e de comentaristas e de analistas e de rabinos fazendo uma análise de tudo que aconteceu dentro da Torá e ali analisando se tem leis envolvidas, se não tem, se onde estão as coisas, enfim, Sim. 2.0. Mas agora eu vou pôr um pouquinho de 4.0. Nós estamos falando o tratado, nós estamos falando o seguinte: existe a primeira a obra da lei oral. A Torá escrita eram 24 livros sagrados, que faz parte da Bíblia, que faz parte do Pentateuco, os profetas, as escrituras. São 24 livros. Isso é a Torá escrita. As interpretações foram passadas de propósito oralmente. Mas isso só foi escrito há 2.000 anos atrás. Quer dizer, passou mais de 1.500 anos. Quer dizer, a Torá só passando oralmente, de boca em boca. Até que um sábio... Lembrando que a Torá escrita estava presente em todo este período, desde sempre, ela nunca não existiu. Ela existiu em todo sempre, igualzinha. Igualzinha, idêntica desde sempre. Nunca houve uma segunda edição. A Bíblia nem alteração, nunca nem teve mudança, uma segunda nem edição. nada. Absolutamente nada. A contagem de letras, total. Letras, páginas, espaços... Agora, essa lei oral, nós chamamos ela hoje de Talmud. O Talmud contém toda a lei oral. São duas obras, a obra da Mishnah e a obra da Gemara. Mishnah e Gemara juntas é chamado do Talmud. O Talmud é composto de vários tratados. Cada tratado tem vários capítulos. O tratado é uma grande, para quem é saudoso, é uma grande Barça, um tomo da Barça com vários capítulos dentro. Imagina, o Talmud original, entendeu? Tinha 63 tomos, entendeu? Cada tomo aborda sobre vários capítulos e vários temas. Então você tem, por exemplo, o tomo de bênçãos, sábado, Shabbat. Podemos continuar, mas só queria trazer, porque as pessoas falam, tem lá o tratado, e outras palavras não entendi nada. Agora entendi um pouquinho. É trecho de 1.800 anos atrás, 2.000 anos atrás. É um grande estudo onde aparece lá para a gente explicações, interpretações. Escrito em aramaico. Foi escrito na Babilônia. Esse que a gente está falando agora. Tem um tratado escrito em Jerusalém, foi 250 anos antes dessa época, mas estamos falando do último tratado, o Tratado da Babilônia. Lá o Tratado da Babilônia, o Tratado de Sotá, tem essa passagem agora. Eu vou ler para você uma passagem desse Tratado de Sotá. Lá perto do final da obra, ele diz assim: existia um grande sábio chamado Rabi Eliezer Agadol. Esse Rabi Eliezer Agadol, ele disse o seguinte: nos tempos da aproximação do rei Messias de Mashiach, da era messiânica, veja os detalhes, 2 pontos. A imprudência aumentará e os altos custos se acumularão. Embora a videira produzirá os seus frutos, o vinho será caro. E a monarquia se transformará em heresia. E não haverá ninguém para reprovar isso. O local de encontro dos sábios se tornará um lugar de promiscuidade. A Galileia será destruída. O Golã norte ficará desolado. E os homens da fronteira irão de cidade em cidade em busca de caridade, mas não encontrarão misericórdia. A sabedoria dos escribas apodrecerá. E as pessoas que temem o pecado ficarão enojadas, e a verdade estará ausente. Os jovens envergonharão os mais velhos. Os mais velhos ficarão diante dos menores. As relações familiares normais serão arruinadas. Um filho desonrará o seu pai. A filha se levantará contra a mãe. A nora contra a sogra. Os inimigos do homem serão os membros da sua família. O rosto da geração será como o rosto de um cachorro. Quer dizer, o cachorro está sempre olhando para trás para ver o que os outros fazem. Eles não vão ter uma
identidade própria, ficar olhando o que os outros estão falando. Um filho não terá mais vergonha diante do seu pai? E ele conclui esse trabalho. E em quem poderemos confiar? Somente sobre o nosso Pai do céu. Esse é o relato básico de como vai ser o fim dos tempos. Se você para pensar um pouquinho, e se você for ver filmes antigos, você vai ver que as coisas mudaram um pouco. O relacionamento de filhos com pais, hoje tá. A gente sabe que essas coisas. Eu não sei, o cara escreveu 2 anos atrás. Eu vejo isso muito claro e objetivo. Minha área de divórcio, eu sei que nos casamentos, bicho, meu amigo, tudo aqui tá. O que está relatado aqui é muito forte. É muito forte. Está relatado aqui. Faz sentido na época que vivemos? Faz bastante. Faz muito sentido naquilo que a gente está vivendo. Essa primeira parte que eu queria mostrar para você, do Talmud, o que fala. Eu vou seguir, se você me permite. Logo em seguida... Deixa eu ver se eu permito. Tá bom, permito. Tem um pedaço que é chamado do Midrash, que são as entrelinhas da Torá. Parte que não entrou no Talmud foi criado nesta obra. Veja o que Yalkut Shimoni fala sobre o fim dos tempos, ok? Obra de 1.600 anos atrás. Mais ou menos 1.800 anos atrás. Olha o que ele fala. Detalhe, o nosso Rebbe, o último Rebbe do Chabad, revelou esse trecho em 1990, na época da Guerra do Golfo, ok? Só para vocês entenderem. E o Rebbe citou o Midrash que está escrito em Yalkut Shimoni. Veja o que consta do Midrash. É louco quando a gente vê essas coisas. O rei da Pérsia atacará uma nação árabe. O rei árabe irá a Aram em busca de conselho. O rei da Pérsia levará destruição ao mundo inteiro. E todas as nações serão atacadas pelo pânico e pelo medo. Israel também será dominada pelo pânico e pavor. E eles chorarão. Para onde iremos? Para onde devemos ir? Mashiach, então, Messias, então, dirá a eles, meus filhos, não temam. Tudo que eu fiz por vocês. Por que vocês estão assustados? Não temam. Chegou a hora da vossa redenção. Para quem não sabe, a Pérsia é o Irã. É o Irã. Isso está escrito lá no Caixa-Prego, lá quanto tempo atrás. O Rebbe usou aqui a Pérsia na época como Irã, não é a Mesopotâmia. O Irã é Iraque, na época da Guerra do Golfo. Isso está escrito, o prefácio disso está escrito o seguinte, o ano que... A hora que Mashiach vai chegar, é isso que vai acontecer. Não tem relato, mas isso vai acontecer. Os caras descreveram aí uma coisa bem forte, sabe, sobre como que vai ser a era messiânica. A gente, o que eu vou te falar? Depois a gente conclui, depois a gente vai falar leis do Maimônides, depois eu trago outros trechos interessantes. Mas o que você tem para dizer, por enquanto, sobre isso que está escrito? Então, a gente convive com muita gente, né? Pessoas religiosas, não religiosas, pensam assim, pensam assado. E essa discussão, eu acho que assim, quando principalmente dentro do judaísmo, que a gente, do nosso movimento Chabad, o Rebbe trouxe, né? Não sei se só o Rebbe, mas quer dizer, o Rebbe trouxe com muita força a questão de que a gente está na hora de chegar, o nosso Messias, o Mashiach, e a gente vai ter uma paz no mundo. E muita gente tem muita dificuldade de aceitar essa teoria, tem muita dificuldade de aceitar que o mundo possa de fato ter essa virada, vamos falar assim. A Torá já falou muita coisa, e muitas das coisas que a Torá falou aconteceram, essa aqui é a grande verdade. Muitas, né? Não foi poucas, foi muita mesmo. Também é verdade que a época, a gente já falou isso aqui no programa, inclusive, que a época dos profetas, ela se foi. Ninguém hoje tem o poder de profecia para poder sentar e falar, vai acontecer e acontece. O poder hoje já não existe mais, neste momento, sei lá se depois vai existir. E do outro lado, a gente tem um enfraquecimento, eu acho, bem forte da religiosidade, é difícil, nós estamos vendo um mundo, cara, que é cada um por si mesmo. Você está vendo todo tipo de situação onde hoje em dia se fala, você tem que aceitar as pessoas como elas são. Eu não sou contra isso, de maneira nenhuma eu sou contra isso. Mas
os valores, eles de fato vêm mudando com uma força muito forte, né? Se você for pensar que meu avô andava de terno e meu pai chamava ele de senhor, imagina o meu avô pro pai dele, então, né? Esse então nem se fala. Quer dizer, nós estamos falando de meu pai, nós estamos falando 300 anos atrás, estamos falando do meu pai, agora. Sim. Então a gente realmente está vendo que as coisas estão num ritmo, numa forma muito diferente. As pessoas têm dificuldade de entender se realmente existe a possibilidade de vir um Mashiach no mundo, um Messias no mundo e resolver essa parada. A verdade é que, como eu falei, outras religiões também esperam, não é só, né, esperam a vida de novo, que vai acontecer, que vai isso aqui. E pregam também que vai ter uma confusão geral antes de que fique bom. Isso também não é dizer. Isso tá para nós e tá para outras religiões também. Sim. Mas eu acho que a pergunta que eu te faço é, tirando só o preceito bíblico, porque é lógico que a gente se apoia nisso e ponto final, porque a gente acredita desde sempre, não é agora que a gente vai deixar de acreditar. A gente tá vendo acontecer. Exato, e a gente tá vendo acontecer o que tá escrito. Imagina o cara antes que falou, esse cara falou besteira, ó, há 1500 anos agora tá acontecendo. Sim. Mas o que você diria, assim, agora, para uma pessoa que é cética, ou que não acredita, ou que não consegue ver a possibilidade de onde isso, como isso pode acontecer? No seu entendimento, Dani, no seu conhecimento judaico, conhecimento da Torá e tudo mais, mas esse cara cético, como ele pode ter um sinal, ou como ele pode ter uma reflexão, como ele constrói uma reflexão na cabeça dele? Os preceitos bíblicos eu acho que você está colocando tão claro. Isso para mim, eu acho que você lê um negócio desse e não entender é difícil, porque está tão claro quanto a luz do dia. Mas como é que ele pode entender isso? Eu acho que também vai na linha de como entender as bênçãos em geral, as mitzvot. Mas como? Onde esse cara busca força, ou entendimento, ou conhecimento, para poder aceitar que pode realmente vir uma era diferente? Eu vou te falar o seguinte, eu penso da seguinte maneira. Se a gente sai do princípio que esse sujeito que eu estou conversando acredita que o mundo foi criado, vamos supor, pelo menos isso, ele acredita que o mundo foi criado, então, o mundo foi criado com um propósito. Tá certo? Ninguém, pelo menos em sã consciência, vai dizer que o mundo já chegou no seu propósito. Porque tem tanta... Não parece. Tem tanta... No mínimo não parece. Então, quer dizer, isto ainda de fato não aconteceu. Sim. Também, a gente está vendo, que você trouxe um exemplo muito bom do teu avô. Nós estamos vendo que o mundo está mudando muito rápido. E os sinais vêm junto com a tecnologia. De 200 anos para cá, o mundo mudou drasticamente. Muito. A tua infância não é a infância da tua filha. Não. Definitivamente não. Mas que foi do teu bisavô. No sentido Mas a minha infância, eu vou te falar, estava mais perto da infância do meu pai, sim, do que a infância da minha filha está perto da minha infância. Muito. Nada a ver. Muito. Nada a ver. Absolutamente nada a ver. Meu pai brincava na rua, eu semi-brincava na rua. Isso. Eu também. Exato. Então, jogava bola. Hoje eu não tenho quem falar, eu nem começo a explicar para meu filho as coisas que tinha. Não as coisas que você viveu. Vou falar para o teu filho mimeógrafo, ele não sabe o que é isso. Não. Nunca mimeógrafo. Telefone de escada. E você viveu isso, quer dizer, você viveu, mas as mudanças acontecem de uma maneira drástica e rápida. E as pessoas esquecem muito aquilo que aconteceu, mas agora num progresso violento. Muito maior do que todos os primeiros anos que aquilo... Isso é na época de mandar carta, isso é na época de telefonar e pedir linha para poder ligar para o exterior. Depois de 2 dias, o telefonista te ligava, senhor, vamos completar a tua ligação. Hoje você é da era, você manda um WhatsApp, o cara não te respondeu, agora você já não usa, já... Impressionante. Quer dizer, o mundo muda de uma maneira drástica. Essas mudanças, se o cara dá um zoom alto, ele vai ver, uau, as coisas estão mudando e de uma maneira violenta e rápida. Hoje, o que você antigamente fazia, estava oculto só nos teus 4 olhos, hoje não tem 4 olhos, não tem mais você fazer uma coisa, você está sendo filmado 24 horas, 24 dias, 7 dias por semana. Se você falasse pro teu avô, eu não ia acreditar um negócio desse. Você está entendendo? E hoje não tem para onde você fugir. Tudo está sendo filmado.
Aí você pega aquelas passagens lá de 2000 anos atrás, tem um olho que te observa. Você fala, vai, come on, você quer que eu acredito nisso? Hoje, tem vários olhos que te observam. Aliás, vou te fazer um parênteses aqui, eu fui para a China agora, sei lá, faz um mês, lá, não sei, 3 semanas, 3 meses, agora, acabei de ir, pouco tempo. E eu fiquei impressionado com a quantidade de câmeras que existem hoje instaladas na China, inclusive na sinagoga do Rabat, tem uma câmera do governo, Sim. porque eles monitoram tudo e todos a todo momento por reconhecimento facial e outros reconhecimentos, sejam eles quais forem. Então, quando você entra no país, eles registram o seu rosto e as suas digitais, e você vai ser monitorado de tudo. Então, E você vai, aonde você for, o que você fizer, você está sendo monitorado 24 horas por dia, literalmente. Não é modo de dizer, é literalmente. Uma coisa é modo de dizer, não, os caras estão te filmando, não, calma. Lá estão te filmando mesmo. Você tem. E os nossos celulares mostram onde a gente está indo. E nossos computadores têm o IP do teu computador que mostra onde você está indo. Quer dizer, é uma coisa de louco, tudo, né? Agora, isso está escrito lá há 2000 anos atrás. Tudo que você faz está sendo escrito lá. Você fala, calma, o que eu faço? Vou acreditar nisso. Você está entendendo? As coisas foram escritas. Agora, o que acontece? A tecnologia, junto com o boom da tecnologia, isso aqui é uma coisa interessante, que começou em 1800, 1850, 1860, 200 anos atrás, praticamente, veio também o boom da parte mística. Veio junto. A tecnologia está ajudando. Sim, explica. Estou falando que nunca se por causa de discernimento, por causa de divulgação do conteúdo ou por causa da, por exemplo, a Cabala? Nunca se falou de Cabala. A Cabala foi revelada. O lado místico está sendo revelado, a tecnologia, quer dizer, está escrito no Zohar há 2000 anos atrás, Rabbi Shimon Bar Yochai, 1800 anos atrás. O Zohar diz o seguinte, que no ano, assim ele fala, no ano 5600, está no ano 5784, no ano 5600 vai se abrir os mananciais de baixo, a tecnologia vai surgir, vai abrir os mananciais de cima, a Cabala vai se revelar. Ele escreveu isso lá em 1800, ele falou que isso ia acontecer. Agora, isso aconteceu, isso está acontecendo de uma maneira muito violenta, muito rápida, e hoje a gente consegue, se você, ser humano, consegue monitorar qualquer pessoa que entra no teu país, de A a Z, imagina o criador do universo, computador, etc., e estava escrito que isso ia acontecer. Os nossos sábios acreditaram. Eu estou vendo. Tá certo. Para eles era crença, para mim já é algo real. Eu acho que estamos num progresso. Para a chegada dessa era. Porra! A gente está progredindo violentamente. O mundo está num processo rápido. Entendeu? Porque a gente está chegando, entre aspas, vamos chegar a um fim. Vai chegar uma hora, imagina que se de repente, eu não consigo, mas imagina que de repente vai ter um vírus, entre aspas, do bom, que vai entrar em todos os canais e você vai ver que coisa maravilhosa, de repente você vai ver, olha, BC. Eu acho interessante a gente fazer alguns paralelos de acontecimentos, assim, porque quem é religioso, convive, ouve, lê, aprende, aulas e tudo, tem algum conteúdo disso. Quem não faz nada disso, às vezes não sabe praticamente nada sobre esses assuntos. A Torá previu que a gente teria 2 templos destruídos e que o terceiro templo que seria o templo que traria a era messiânica, ou viria junto. Nós tivemos 2 templos destruídos e isso aconteceu. Muitas outras previsões que estão na Torá, lembrando que a Torá tem 3.000 anos, estão escritos lá e aconteceram no caminho. 2 templos perdidos, problemas de Israel, problema do Oriente Médio com Israel. Cara, tudo isso estava escrito 3.000 anos atrás. Então, quer dizer, tirando o resto, porque eu gosto de falar uma coisa agora, casualmente, eu vou citar de novo. Agora, quando eu estava na China, era Pesach, então, a nossa festa da Páscoa, e tinha um rabino lá, qualquer, um cara que ajuda, agora, e ele me deu eles tinham não é panfleto, aquelas cartolinhas duras, tipo uma cartela, uma cartela, onde ele mostra todos os rabinos, as linhas rabínicas, vou falar assim, que vieram desde Moshe, desde Moisés, e ela vem até o dia de hoje, onde eles se cruzaram, como era o nome, de que ano teve o cara lá, tal. Nunca parou. Então, quer dizer, quando a gente fala que quando Moisés recebeu lá a Torá no Sinai, que está lá na Bíblia dizendo, e você vê que tiveram rabinos desde sempre vivendo,
que eram pais, filhos, pais, filhos, pais, filhos. Porque eu falo uma coisa que é fato, Dani. É difícil para mim saber se o meu tataravô existiu de fato e onde ele estava. Mas meu pai, eu não tenho dúvida. Meu avô, eu não tenho dúvida. O que significa que meu avô não tinha dúvida relativa ao pai dele e ao avô dele. E isso também aconteceu com o avô dele, que não tinha dúvida de quem era o pai dele e o avô dele. E assim por diante vai indo até a coisa. Lógico, eu não sei quem é meu tataravô, assim. E acima dele, então, não tenho nem ideia. Mas isso não significa que é mentira. Eu venho dessa família. Porque meu pai viu meu avô veio do meu avô. Mas o cético vai te perguntar qual a prova que você tem que teu avô é teu. Então, é isso que eu tô falando. A prova é meu pai. Mas quem falou que teu pai é filho do teu avô? Você tá entendendo? O cara que quer, quem quer entendeu? Quem quer complicar as coisas, pode complicar as coisas, entendeu? Quer dizer, mesmo a nossa dinastia, a gente tem crença. Você acredita que você é filho do tal, a gente acredita que você é filho do tal, porque assim fomos criados e assim que é. Entendeu? Existe essa tal, acreditar, a gente fala o seguinte, acreditar, todo mundo acredita. A gente já falou sobre isso. Você acredita no mecânico, entendeu? Porque tudo que você não compreende com a tua razão, você joga na fé. Então você tem fé nele. Você espera que ele não tenha fé, você espera que ele saiba o que está fazendo. Não é verdade? Porque, na verdade, todo mundo acredita. O que é importante da gente estar falando, quando a gente fala sobre isso, esse tema, é que muitas pessoas têm medo da era messiânica, pensa que vai ter um boom, vai ter o cara vai me tirar do trabalho, acabou com a minha vida, e nada disso vai acontecer. Você está entendendo? Quer dizer, o mundo não vai mudar. O mundo vai continuar, as pessoas vão continuar. A única coisa é que a gente vai enxergar o bem e vai querer fazer o bem. É isso. Imagina que toda a humanidade vai querer fazer o bem. Sabe, One Day, a música do Matetial. One day, né? Um dia, quem sabe, a gente vai conseguir viver bem, eu quero o bem, eu quero teu bem, acabou, a gente não vou ter ganância, não vou ter... Eu vou ler o que o Maimonides ele diz. Maimonides ele fala na lei, olha só o que ele diz. Eu vou ler mais um trecho de uma lei de Maimonides. Ele diz assim, perdão, olha o que ele diz. Nossos sábios ensinaram, não haverá diferença entre a era atual e a era messiânica, exceto a emancipação de nossa subjugação aos reinos gentios. Nós não vamos ser mais dominados, vamos dizer assim, o povo de Israel não vai ser mais dominado por nenhum outro governo, a gente vai ter o nosso governo. Então, vai ter ninguém mais que vai governar a gente. O rei Mashiach, tudo etc. Veja, já que a gente fala sobre isso, é importante a gente abordar rapidinho qual que é a opinião. O profeta Ezequiel fala sobre a era messiânica, e existe, não sei se já escutou com certeza falar sobre isso, sobre uma guerra que haverá de acontecer entre os povos chamada Gog e Magog. Gog e Magog, é famoso, nas nossas escrituras tem uma profecia de Gog e Magog. A opinião do Rebbe, de uma maneira geral, é, primeiro, pode ser que essa guerra já aconteceu na história, entendeu? Muitos sábios dizem que Gog e Magog são duas nações, uma chamada Gog e outra Magog. Mas o Gog e Magog, o valor numérico, seja, soma dá 70, que são 70 povos. Há quem diz que essa guerra já aconteceu. Então, na verdade, a opinião, a gente pode ser que isso já se foi, a gente que precede a era messiânica. Por isso que ele fala, ele diz assim, Maimonides é da opinião, também curioso, ele é da opinião, que aquilo que está descrito na profecia em Isaías, que fala sobre a era messiânica, ele vai ver o lobo com o cordeiro, como levou a vida com o cordeiro. Ele fala, é simples exemplo, é uma parábola, é um exemplo de querer dizer que ninguém vai querer consumir um ou outro. Ele diz que não é real e verdadeiro, a opinião do Maimonides. Muitos outros interpretam que sim, isso realmente vai acontecer numa época futura, que o lobo vai viver, ou seja, que não vai ter mais animal carnívoro, seriam todos herbívoros, enfim, tem discussões sobre isso. Mas Maimonides segue na opinião falando que tudo isso é parábola. Outra coisa Maimonides ele fala que é muito importante a gente saber, ele diz assim, a gente nunca vai saber o que vai acontecer até a era messiânica, até acontecer, que é uma coisa que ainda não surgiu, e é profecias que estão escritas, o básico é o que eu falei para você, sobre... é uma piadinha judaica sobre isso, muito boa. Muito, muito boa. Estava viajando, um padre
e um rabino. Eles estavam viajando, eles chegaram no aeroporto, pararam e no avião inteiro eles discutindo se vai chegar Messias, se já chegou Messias, se vai chegar Messias, se já chegou Messias. E os dois lá, os caras da puta discussão. Aí o rabino virou para ele e falou assim: olha, posso falar uma coisa? Eu quero que ele venha e você acha que ele vai voltar. Quando ele chegar, a gente vai descobrir. Não precisa mais discutir. Quando ele chegar, a gente vê, meu. Na hora que ele chegar, seu, meu. Não precisa se preocupar. Lá os dois querem a mesma coisa. Calma, relaxa. Já vai. Na hora que chegar, a gente pergunta, a gente vai saber. É isso, quer dizer, porque no fim da história, isso que eu falei, a esperança é de que vai existir um lugar onde os povos vão poder, onde o mundo vai poder viver em paz, né? Quer dizer, viver bem, tranquilo. Porque né? senão, qual que é o propósito? É difícil de entender qual é o propósito da humanidade, sim. O propósito da criação do mundo, eu acho, veja, se você for olhar, mas de verdade, por pior que estamos na situação, de verdade, o que eu estou falando, isso é o que eu acredito, apesar de toda coisa negativa que ainda existe no mundo, é muito inferior ao que tínhamos na época na época do homem da Era da Pedra, e da Primeira Guerra Mundial, e da Segunda Guerra Mundial. Eu digo que as nações de um lado ou outro, se for ver, os mundos estão muito mais em paz, as nações e as fronteiras, hoje no mundo, está muito mais em paz do que na época de Alexandre o Grande. Isso com certeza. Na época de Napoleão. Na época de Napoleão e na época... Que nem é tanto tempo atrás aí também. Napoleão agora, 1700, 1800, você está falando de no final. Então você está entendendo, quer dizer, hoje a gente vive de uma maneira mais tranquila, fala-se mais em paz, fala-se mais em acordos de paz. Come on, não existia isso. Verdade. Então, por que a gente não pode olhar e dar... É mais transparente. É mais transparente. Todo mundo tem a informação a todo momento. Tem, não dá mais para esconder nada, as coisas, sabe, tá aí, claras e nítidas, está tudo filmado, não dá mais para você esconder. E aquela passagem que ele diz assim, ó, não presuma, diz o Maimonides, que na era messiânica qualquer faceta da natureza do mundo mudará, ou haverá inovações na obra da criação. Não pensa, acabou com a piscina, acabou com... Não. O mundo, ele diz assim, em vez disso, o mundo continuará de acordo com o seu padrão. Isso é importante dizer, porque tem pessoas que pensam, não, Armagedon vai destruir o mundo e vai... Né, fala, Apocalipse. E o fim do tempo vai explodir o mundo. Não. Na crença judaica, Maimônides, um dos únicos, escreveu sobre essa era messiânica. Já que é uma era que não chegou, é uma era futura, baseada em profecias, então Maimônides ele incluiu no livro dele de leis e escreveu essas frases que eu estou lendo para você. Entendeu? Por isso eu quero ler a última lei do Maimônides. Veja a última lei que ele diz. Acho que essa é a mais importante lei. Assim ele conclui a obra dele, ok? Vamos ver. Toda a obra do Maimônides, que são os 14 livros dele, que a gente chama isso simplesmente de Rambam, do Rambam, chamado Yad HaZaká, termina com esta lei aqui, que é super importante. Só para a gente citar mais uma vez, Maimônides foi 850 anos atrás, 850 anos nasceu em Córdoba, na Espanha, estudou profundamente todos os preceitos, e escreveu sobre todos os preceitos da Torá. Profundamente, com análises gigantes, tem livros e livros dele, de toda a análise. Grande médico, grande teólogo, grande... E como o povo judeu tem pouca gente que não concorda com nada, né? Porque a gente gosta de ser um povo que todo mundo discorda do outro, é bem profissional nisso. Todos concordam que Maimônides fez um estudo muito, muito preciso das coisas. Só para você imaginar... Só para a gente falar para as pessoas, também a gente imagina quem é Maimônides. Rabino Moshe Ben Maimon era o nome dele. Viveu 850 anos atrás, nascido em Córdoba. Na lápide dele consta a seguinte frase: de Moisés até Moisés, não houve outro além de Moisés. O nome dele era Moisés, filho de Maimon. E Moisés, a gente sabe que tirou a gente do Egito e recebeu a Torá no Sinai, recebeu a Bíblia no Sinai e transmitiu para a gente. Na lápide dele está escrito: de Moisés a Moisés não há outro além de Moisés. Na lápide dele está escrito isso. Só para você imaginar o nível de grandeza desse homem. Outra coisa importante, o nosso código de leis, que todo o povo de Israel assumiu de uma maneira declarada, foi fechado 500 anos atrás. Baseado no... 90%
é Maimônides. 90. Lembrando que ele não criou nada, ele só interpretou a Torá e tirou de dentro da Torá as leis que a gente tem que cumprir. Né? Não é que ele foi lá, fez a lei. Não, é? Não. Foi na Torá, pegou lá os preceitos da foi Torá. no Talmud, Isso. coletou todas as passagens do Talmud referentes sobre um tipo de lei e escreveu leis sobre isso. Para ficar fácil, para você não precisar ficar estudando todo o Talmud para saber o que fazer. Ele falou, leis de acordar de manhã. Então, leis da reza. Entendeu? Leis das festas. Tá? Então, ele fez isso. Ele é um gigante. E ele conclui a obra dele falando nos últimos 2 capítulos sobre a era messiânica. É inacreditável. Quer dizer, ele abordou não só todas as leis, como também o fim dos tempos na obra dele. É um negócio fora de série. E essa lei que eu vou te falar, grava ela, porque ela... Tô gravando. Essa última lei de Maimônides é fantástico e é isso que vai acontecer na era messiânica, definitivamente. Tem muita coisa escrita sobre isso, mas não vamos abordar. Eu quero ler o que ele diz. Naquela época, quando Mashiach chegar, não haverá fome, nem guerra. A inveja ou a competição pelo bem fluirão em abundância. E todas as delícias do mundo estarão disponíveis gratuitamente como pó da terra. A ocupação do mundo inteiro será unicamente conhecer o divino. Esses são os caminhos de Deus. Portanto, nosso povo serão grandes sábios e conhecerão os assuntos ocultos. Posso revelar. Compreendendo e conhecimento do seu Criador, de acordo com toda a extensão e potencial humano, como declara Isaías, o profeta 11:9, declara: o mundo se encherá do conhecimento de Deus, como as águas cobrem o leito do oceano. Ponto. Misericórdia. Quer dizer, isso ele declara que quer dizer a era messiânica. Nesse momento, não vai ter competição, não vai ter guerra, não vai ter fome, tudo vai estar aqui. Amém. Assim ele declara, essa é a era messiânica. O mundo não vai explodir, o mundo vai continuar. Só que a gente vai poder, conforme a mística, a gente entende que vamos poder enxergar o bem, olhar a energia que hoje está oculta. E quando você olha a energia que te dá a vida, então as coisas ficam claras. Então você não vai querer mais fazer o mal, e você vai desejar mais fazer o mal. Quando a internet surgiu, eu me lembro, eu tinha uma loja, trabalhava com um varejo, né? Várias lojas. E eu estava no meu escritório e tinha saído, e o banco queria que a gente acessasse os extratos pela internet. Todo mundo tinha medo, né? Eu falava isso aí, já sei, vai, entra lá, rouba, vou pegar. Mas quando eu vi aquele barulhinho, Bang, fazia o barulho lá, aí bum, aparecia na tela lá, você punha um login e senha e você entrava no banco, e isso tinha lá o negócio. Era um choque, né? Você para aquilo ali e fala, cara, realmente acho que isso aqui veio para ficar. Celular, quando a gente viu os primeiros celulares, meu Deus do céu, como isso aqui pode existir? Ou fala, a inteligência artificial, o cara fala, como isso pode existir? Então, assim, tiveram vários momentos, não só isso, eu acho que tiveram momentos... Era messiânica. Isso, mas eu quero trazer até uma coisa para o entendimento geral do que é uma chegada de Mashiach, que fica difícil às vezes de você acreditar, assim como era difícil acreditar que a internet ia ser o que ela é hoje. Assim como é difícil acreditar que a inteligência artificial faz o que faz. Assim como era difícil acreditar que o mundo um dia ia ter tanto carro andando em cima da Terra e levando as pessoas no lugar. E futuramente voando. Carros voadores. Carro voador já está. Já está e já é realidade. Já é realidade total. A gente já vai ver. Eles já estão discutindo o tráfego aéreo dos carros. Já está sendo discutido o tráfego aéreo dos carros. Ele já é acessível. Os carros, para que você, não sei se você chegou a ver essa notícia, mas eu vou colocar aqui, não tem que vá atrás e procure, porque vale muito a pena olhar. Os carros voadores estão sendo desenvolvidos na tecnologia dos drones. Desses drones drone que a gente brinca, drones que você compra. Eles são drones, são grandes drones que vão voar. Sim. E eles, no formato de carro, você entra lá e o drone vai te levar. E vai 6 pessoas no drone, e vai embora e vai chegar em algum lugar. Eles já estão discutindo o espaço aéreo. Tudo isso mostra que a gente não consegue viver as rupturas e as alterações do universo até que elas aconteçam. Porque tudo parece impossível. Eu vivi uma cena na minha vida, Dani, duas cenas na minha vida para mim foram chocantes. Chocante. Bobeira, mas chocante.
Primeira, eu estava no Bom Retiro, no meu escritório, tinha um amigo meu que ia para uma feira, a gente ia para uma feira na Alemanha. Então a gente falou, você vai, que hora você vai? Eu vou no Voltal. Também vou. Então, peraí, então vamos junto. Ele morava em Vila Madalena, onde eu moro. Então vamos junto. Aí, então, beleza. Então, que hora você vai? 6 horas. Então, peraí, eu te pego aí. Peguei ele lá. Aí levei pra casa. Ele foi fazer uma mala dele, não sei o quê, fui pra casa. Pegamos o táxi pegou ele, pegou eu, pá, entramos lá, foi no avião. Senta no avião, pá, avião, senta, Alemanha, pá, de manhã cedo acordamos, estamos no táxi indo pra feira na Alemanha. Virei pra ele e falei, cara, a gente tava no Bom Retiro, velho. Nós estamos aqui dentro do táxi, cara. Indo pra feira na Alemanha. Cara, a gente tava no Bom Retiro agora, cara. A gente tava agora no Bom Retiro, cara. Cadê a gente tá? Ele falou, cara, você acredita que eu tava pensando a mesma coisa? Porque é muito chocante. Não é uma coisa simples. Você tá na Alemanha. Você não tá no Bom Retiro e no Tatuapé. Você tá na Alemanha, meu. E 12 horas depois você tá dentro de um táxi andando com um cara. Falando, cara, nós estamos indo pra feira na Alemanha. Nós estamos no Bom Retiro, cara. Muito chocante. Segunda cena. E depois eu vou trazer a minha conclusão sobre isso. Segunda cena. Cara, tinha um iPad. Na época tinha um iPad, os primeiros iPads, sei lá. Eu tô na China, num trem, a 150 por hora. O trem já tinha internet. Quando chegou primeiro o iPad, já tinha internet. Sim. Eu peguei meu iPad, eu entrei na internet, eu entrei no Skype, porque não tinha nenhum desses meios de comunicação atuais, só tinha Skype. Eu entrei no Skype, eu liguei para minha filha na Vila Madalena, em São Paulo. A minha filha abriu o iPad lá, o celular que ela tinha, eu abri o iPad, eu via ela em tempo real, ela me ouvia, a imagem, o som, eu falando, ela falando, a 150 por hora na China. Falei, não, meu, isso aqui é uma ruptura completa de tudo que a gente pôde imaginar na vida que podia acontecer. Nem os Jetsons tinham isso. Cara, é um negócio que você fala, cara, meu, não dá. Assim, por que eu estou trazendo isso? Essas rupturas são rupturas gigantes. As pessoas nunca poderiam ter imaginado. Então eu acho normal as pessoas também não entenderem imaginar a chegada de Mashiach. É impossível. É impossível imaginar. Porque parece realmente impossível que vai chegar. Não vem. O que nós sabemos, eu vou no 2.0 agora, você empurra para o 4.0, é que é muito difícil a gente duvidar da Torá. A gente pode querer duvidar. Você pode decidir duvidar. Você pode decidir nem aceitar. Mas é difícil você duvidar da Torá, Porque tem várias coisas que acontecem na Torá que a gente consegue ver que existe lá uma explicação lógica e óbvia. E ainda mais quando você junta a Hassidut, quando você junta, que é estudo da Cabala, quando você junta a numerologia, e você consegue ver a armação que isso tudo tem, é difícil duvidar que a Torá não esteja falando coisas reais. Então, joga com o 4.0, porque eu acho que talvez a dificuldade que as pessoas têm de entender essa chegada não é diferente da gente entender como todas as grandes mudanças do universo aconteceram e a gente não viu como. Eu vou te falar uma coisa também mais, sabe? A gente vê muita coisa hoje e a gente não entende essas coisas hoje. Se eu te perguntar como funciona o celular, como é que você vai me explicar como funciona o celular? Vai falar ondas, tá bom, aí não era ondas. Eu tô com uma caixinha aqui, você tá com uma caixinha lá do outro lado, você está me falando. Que você discou, aonde você discou? Cadê o cabo? Cadê o cabo de conexão, cara? Não é possível. Ondas. Então, esse tal do raio-x, que quando surgiu, disse, mas não, você tem que ir atrás de uma parede. Porque que raio que eu esparta? Eu não estou sentindo raio nenhum. Agora só discutir que não tem raio. Tá lá a tua foto. Entendeu? Mas eu não senti. E de repente, Deus sábios lá para trás, coloca o caixinho, o cubo negro, que você vai ter a energia que vai estar vindo na tua cabeça. Você vai acreditar que tem caixinha na minha cabeça. Você vai acreditar que aquele negócio traz energia. E por que não? É fácil você duvidar. E por que? É fácil duvidar, vamos ser honestos. É fácil duvidar. Você quer duvidar? Duvide. Duvide que a internet é o que o celular é o que a televisão é o que Mas que funciona. Pronto. Acabou. Então, essa era a frase que eu ia terminar. E hoje tem livros modernos, hoje tem livros super modernos, hoje cada vez mais estão sendo livros modernos, que comprovam essas coisas. Então, você pega um cara, eu já vi livros assim, não sei se você já teve essa oportunidade de ver, um cara que ele acabou de rezar de manhã, a foto dele, a aura dele tá ampliada. A luz, literalmente a luz, porque, sei lá, que ele fez de manhã, que ele se amarrou, de repente, ele antes da reza, ele depois da reza, ele tá com uma luz alta. O que aconteceu? A gente entende, a gente não vê essas coisas. Mas o fato que você não vê não significa que não existe.
Então, isso para nós, a Torá falou isso há muitos anos atrás. E eu acredito que nossos ancestrais, eles acreditaram em muitas coisas que para mim não é crença mais, para mim é real, que eu vejo isso. Hoje eu vejo que existe um olho que nos observa, porque existe fisicamente, por que não pode existir espiritualmente? E eu vou falar, olha, duas cenas que eu vi, isso, né? duas cenas que eu vi, se a gente tivesse tempo eu ia abrir ela até no Instagram para botar aqui na tela. Uma cena do Bill Gates, falando com um entrevistador americano, que agora não vou lembrar o nome dele, um dos mais famosos americanos, e o cara pergunta para ele, o que é a internet? Ele falou, a internet é um lugar onde as pessoas vão dividir informações, onde você vai poder pegar conteúdo. Aí ele fala assim, e o gravador, serve para quê? Aí vai tirando sarro e a plateia inteira, Ele falou, não, mas aqui não é isso. O Bill Gates fala, e não é bem isso. Você vai poder escolher exatamente o que você quer. Você vai... Aí ele fala assim, e as enciclopédias são para quê? E todo mundo, entendeu? Tipo, tudo isso morreu. Exato. É a internet que fica. O menino que inventou, ou que trouxe o que a gente chama de inteligência generativa, que é o que cria o AI, que cria a inteligência artificial, Sim. ele tem a mesma entrevista, idêntica com uma jornalista americana, parece cópia uma da outra. Sim. O menino vai lá e fala assim, o que você está criando? O menino fala assim, eu estou criando inteligência generativa, que vai fazer o AI, não sei o que, inteligência artificial. Aí a mulher fala para ele assim, mas para que vai usar isso? Ele fala assim, eu ainda não sei, mas eu sei que isso vai revolucionar o mundo. Aí todo mundo... Entendeu? Então, tipo, é fácil você apontar o dedo e dar risada. Sim. Quando você não entende. A verdade é, e aqui eu vou fazer uma defesa para o meu rabino, e não que seja só meu único, ninguém ficar com ciúme. Tem outros rabinos, mas vou fazer aqui uma deferência especial para o meu rabino, que tudo que você estuda, a quantidade de coisas que você estuda, e a quantidade de verdades que você traz de dentro da Torá, que as pessoas se aconselhem e consigam se consultar com você, que está à disposição, diga de passagem, no Beit Rabat Central, quem quiser vir, fiquem à vontade, o Rabino Dani sempre disponível para você, o Beit Rabat sempre disponível para você, para entender essas passagens. Porque hoje a pessoa vai apontar o dedo e Sim. E amanhã quando acontecer, quando a família não tem mais acabou, agora a coisa está acontecendo, entendeu? Então assim, eu vou pedir, a gente está perto do fim do nosso programa, porque, Rabino Daniel, infelizmente, toda vez fala uma coisa, é pouco tempo, acho que a gente tem que fazer de 2 horas. Mas lê aqui o primeiro texto que você leu. Porque você falou, vou ler o primeiro texto que eu vou abrir com esse texto. Leia o texto. E vou pedir para que agora, quem tem ainda saco e quem ainda está com a gente, que preste atenção no texto que você vai ler. E depois desse texto eu vou fazer o fechamento do programa, porque eu acho que não tem mais nada para falar. Lê de novo, com bastante calma, para as pessoas entenderem o que um cara escreveu 800 anos atrás, Aqui, o que seria... 1800 anos. 1.800 anos atrás, sobre o que seria a chegada da era messiânica. Agora, leia agora que a gente abordou o tema bastante, falou bastante, leia, e aí a gente vai falar, sabe o quê? Boa noite, pessoal, Lehaim, vamos tomar nossa cervejinha. Então, bota, manda bala. Rabi Eliezer Agadol também disse, nos tempos da aproximação do rei Messias, a imprudência aumentará e os altos custos se acumularão. Embora a videira produza os seus frutos, o vinho será caro. E a monarquia... Eu quero fazer um negócio. Não montei de ideia. Você vai ler e a gente vai fazer umas paradicas. Meia dúzia de paradicas. Começa do começo, Dani, por favor. A beleza da Você vai entender por quê. também disse, nos tempos da aproximação de Mashiach, a imprudência aumentará. Para um segundo. A imprudência aumentará não significa que a imprudência é uma imprudência geral. Claro. Sobre todos os valores da vida. Claro. Que as pessoas vão ser imprudentes com tudo. Não é que... Continua. E os altos custos se acumularão. Os altos custos é o que você paga pela imprudência. É o que você paga por não prestar atenção nos detalhes da vida. De não respeitar o meio ambiente. Tá aí o que estão falando. Clima geral, não sei o quê, mudança de clima geral. Estamos pagando. Continua, estamos pagando. E caro. E está escrito, nós vamos pagar caro. Continua. Embora a videira produza os seus frutos, o vinho será caro. Por que está falando isso? Porque a natureza não vai entregar de graça. Sim. Vai custar caro tudo que a gente está fazendo, porque é cada vez mais escasso. Cada vez mais escasso porque a gente estragou. Continua. E a monarquia se transformará em heresia. Ou seja, o cara não está mais olhando para o seu povo, meu. Ninguém está olhando para o seu povo. O cara está olhando para o bolso dele, é corrupção na veia. Dane-se todo mundo, é o meu umbigo, que acabe a humanidade, eu só quero saber onde está o meu dinheiro.
É mentira? Não. Continua. E não haverá ninguém para reprovar isso. Exato, porque o cara está com o poder na mão. Ele é a monarquia. Quem vai poder reprovar? Quem vai ter poder de voto para reprovar? Ninguém. O cara vai ser corrupto e ninguém vai poder fazer nada. 100%. Continua. O local de encontro dos sábios se tornará um lugar de promiscuidade. Por quê? Porque você tem promiscuidade em todo lugar. Porque ninguém mais respeita ninguém. Porque acabou a brincadeira. Sim. Então, mesmo que você queira estudar, você vai ter que estudar no meio de gente que está ali zoando, gritando, xingando. Nada mais tem valor. As coisas vão perder o valor. Continua. A Galiléia será destruída, o Golã ficará desolado, e os homens da fronteira irão de cidade em cidade em busca de caridade, mas não encontrarão misericórdia. Isso eu acho que eu nem preciso explicar. Isso está mais claro, é impossível. A gente vê um cara destruindo, a Rússia destruindo a Ucrânia por nada. Por absolutamente nada. A gente vê o que está acontecendo com Israel e com as situações de Israel e o mundo, que a gente não quer se envolver nisso, a gente decidiu não se envolver nisso, porque a gente não é um programa político, mas acho que mais claro do que a gente está vivendo no universo, não tem nem por que explicar isso aqui. Isso aqui, de verdade, é bobeira explicar. Continua. E a sabedoria dos escribas apodrecerá. Quem lê hoje alguma coisa? Sim, não é só por isso, Dani. Não é só por isso. Quem prega valores é idiota. Você é idiota em pregar valores. Você pensa que você é. Quem é bom é eu que sou bom. Eu sou de matemática que sabe. Eu sou influencers digitais que põem nada na internet e ficam bilionários. Continua. E as pessoas que temem o pecado ficarão enojadas. E a verdade estará ausente. Exato. Porque é o reflexo. É o reflexo da sua imprudência, é o reflexo da perda de valor, é o reflexo de você não cuidar de nada, é o reflexo de você deixar um mundo sem valores, que as pessoas não conseguem nem estudar o que é sério, que o que é sério já não vale mais a pena. É, isso mesmo. Os jovens envergonharão os mais velhos. Esse também não preciso nem explicar, porque esse está tão simples, não. Os mais velhos ficarão diante dos menores. As relações familiares normais serão arruinadas. Essa então nem vou também perder meu tempo. Um filho desonrará um pai. A filha se levantará contra a mãe, e a nora contra a sogra. Os inimigos do homem serão os membros da sua família. Meu, de verdade, isso aqui, essa parte, eu não vou nem falar, porque isso aqui a gente está vendo todo santo dia. Todo santo dia. E é o que sai nas notícias. Sai notícia toda hora. Todo sai. É o que você não para de ver. Você não para de ver. Você não vai no parquinho hoje e o cara fala, não pode reprimir o filho. Deixa ele te xingar. É mentira o que eu tô falando? Não. Então continua. O rosto da geração será como o rosto de um cachorro. De querer olhar para trás, né? Um filho não terá mais vergonha diante do seu pai. É isso. Vergonha não tá nem aí. É isso, meu. E em quem podemos confiar? Somente sobre o nosso Deus. Então, e assim falam o quê? A geração nem estuda nem trabalha. Hoje as gerações que estão chegando é a geração nem. O cara, eu não estou mentindo, a Carol que não me deixa mentir. A gente está ouvindo isso sem parar, as juventudes sabem disso. Ninguém quer fazer mais nada, o cara quer home office, para ele poder ir na piscina, para ele poder ir na academia. E quem vai sobrar para nós? Deus é o Pai. É o que sobra mesmo. Então, por isso que eu falei que eu queria fechar o programa com esse texto, porque esse texto explica tudo. Por isso que eu quis também fazer os parênteses, porque se alguém tinha alguma dúvida do que eu queria dizer, quer dizer, nós estamos na era certa. A era messiânica. Pode ser. O que descreve aí exatamente a nossa geração. Pode ser. Quer dizer, estamos próximos, pessoal. Acreditem, estamos próximos. Estamos revelando, estamos chegando lá. Amém, que seja, que assim seja. Porque o mundo merece melhor do que tudo isso. Merece muito melhor do que tudo isso. Eu não acho que a criação divina, que é o que a gente acredita, não adianta a gente fingir que a gente é Big Bang, a gente não é nada disso, mas que a criação divina foi feita para poder esse caso total e não foi para isso. Eficaz. Rabino Dani, como digo sempre, 1 hora é pouco para nós. Mas estamos chegando ao fim de mais um Papo Kasher, Rabino Dani. Sempre com oferecimentos de BSR Coworking, Rabino Dani. Avenida Angélica 321, 11º andar, que nos cede os seus estúdios para seguirmos com os nossos programas. Nos sigam no Instagram, YouTube, Spotify. Somos 1000, Rabino Dani. E somos 500 no YouTube. Mas estamos subindo. A caminho do 2000, Rabino Dani. Indiquem o programa para amigos, inimigos, para todo mundo, que todo mundo merece conteúdo de qualidade. E voltaremos, Rabino Dani. A gente volta. A gente é teimoso, Rabino. A gente volta. Terça-feira, 8h30 da noite, estaremos aqui de novo com mais um programa do Papo Kasher. E esperamos vocês. Mashiach now. Ad Moisés, Rabino Dani. Ad Moisés.
Mashiach já. Mashiach now. Lechaim, lechaim. Semana que vem, paz total. Amém. Amém. Lechaim.